Graça e paz, meus irmãos. Sou o diácono Wesley Coelho, Ministério Comunhão. Seja bem-vindo a mais uma mesa de comunhão. Eu queria liberar uma palavra para a sua vida, poder edificar você e a sua casa. Ao decorrer dessa breve mensagem, eu vou estar liberando o tema da mensagem, mas antes mesmo de me aprofundar nas Escrituras, eu gostaria de contar aos irmãos, como sempre faço, sempre conto uma história, uma parábola, para trazer entendimento do que o Senhor quer para nossas vidas. E hoje eu falei, Senhor, me dá uma confirmação para saber se é isso mesmo que eu preciso liberar para a igreja. E hoje, depois do almoço, eu assisti um vídeo contando uma parábola, uma história, né? E eu falei, é isso, Senhor. Eu vou tentar resumir de uma forma breve para edificar a sua vida. Existiam 3 árvores, elas estavam se formando e elas conversavam entre si. E a primeira árvore levantou uma indagação, o que elas queriam ser. E logo uma árvore se pronunciou e disse, olha, eu queria ser um grande baú, um baú que guardasse muitos tesouros, que eu pudesse ser acolchoado por dentro, que eu pudesse ter muito brilho, que aonde as pessoas olhassem pudessem me enxergar pelo meu brilho. A segunda árvore, ela falou assim, eu queria ser um grande barco, eu queria carregar grandes autoridades dessa época, por esse mar afora, para um lado e para o outro, cruzando o oceano, vivendo ao soprar do vento. E a terceira árvore falou assim, eu queria ser tão alta, ao ponto que quando todo mundo olhasse para mim, elas conseguissem enxergar Deus através da minha altura. Quando as pessoas olhassem para o alto, elas iriam olhar para mim e logo iriam olhar para o céu e lembrar de Deus. Só, irmãos, que às vezes a vida ela nos prega algumas peças, nem tudo sai como a gente quer, mas Deus conduz a nossa vida, Deus conduz a natureza. E a primeira árvore, meus irmãos, ela queria ser um grande baú, ela acabou se tornando uma manjedoura. E ela ficou um pouco decepcionada, um pouco frustrada. Logo, a segunda árvore, que ela queria ser uma grande embarcação de madeira, poderia cruzar o oceano para um lado e para o outro, ela se tornou um simples barco de pescadores no caso, e ela ficou um pouco decepcionada também, porque ela tinha cheiro da maresia, do peixe, e ela ficou um pouco frustrada. Só que a terceira árvore também queria ser muito alta, ao ponto que as pessoas pudessem enxergar Deus nela. Ela foi toda cortada e durante algum tempo as coisas começaram a ficar sem sentido para essas árvores. Mas aí veio o nascimento de um, que foi colocado numa manjedoura. E o que de mais precioso passou nessa terra foi colocado sobre essa manjedoura. Logo, esse mesmo, ele fez muito uso de um barco de pescadores para pregar, para atravessar de uma cidade para outra. E logo assim também a promessa se cumpriu. Só que a terceira ela estava toda picotada, toda cortada. E ao Jesus ser levado para o julgamento, né? Logo ele recebe o quê? Uma cruz, né? E é uma simbologia muito grande até os dias de hoje. E aqueles pedaços de da árvore que tinha sido picotado, ele foi juntado e se tornou uma cruz. E logo, Jesus foi colocado nela. E até hoje, né? Nós sabemos que a cruz está vazia, mas a simbologia das pessoas olharem para uma cruz vazia, ela existe até os dias de hoje. Então, às vezes, as coisas não acontecem conforme a gente quer. Né? A gente planeja, a gente sonha, a gente idealiza, mas a vida ela toma um rumo totalmente diferente do que a gente imagina. Mas o que eu quero te dizer é que o Senhor ele ouve o que você fala. Por isso eu queria te fazer uma pergunta. O que você anda pedindo? O que você anda pedindo para Deus? Isso é muito importante, meu irmão, porque o que a gente fala, o que a gente liga aqui na terra, o Senhor ele escuta. E o Senhor, ele anota todos os nossos pedidos, ao ponto de, às vezes, você pedir algo e, ao passar de muitos anos, você nem lembrar do que você pediu. E quando acontece, né,
Muitas das vezes aquilo acontece e você já não tem tanta expectativa sobre o que o Senhor realizou na sua vida, ou você nem lembrava mais do que você tinha pedido a Deus. Mas eu queria agora me aprofundar no texto, Lucas capítulo 1, versículo 11. Então, um anjo do Senhor apareceu na frente de Zacarias, de pé, ao lado direito do altar. Quando Zacarias o viu, ficou com medo, mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias. Deus ouviu a sua oração. A sua esposa vai ter um filho. E você colocará o nome dele de João. O nascimento dele vai trazer muita alegria e felicidade para você e para muita gente. Pois para o Senhor Deus ele será um grande homem. Ele não deverá beber vinho nem cerveja. Ele será cheio do Espírito Santo desde o nascimento. Até aqui. Irmãos, aqui o anjo do Senhor fala para que Zacarias não tenha medo, porque o Senhor ouviu as orações dele. E eu queria fazer uma pausa aqui. Todos sabem, ou a grande maioria que está assistindo sabe, que a minha esposa está grávida. E durante muito tempo, acho que praticamente desde o primeiro ano de casado, sempre foi um desejo do nosso coração, principalmente do meu. E a minha esposa, ela, no início do casamento, ela apresentou alguns sintomas de endometriose. Quando nós chegamos aqui em Brasília, nós fizemos alguns exames e fizemos exames muito difíceis de conseguir realizar, e graças a Deus esse sintoma, essa possibilidade dessa doença foi afastada da vida dela. Mas desde o meu primeiro dia de casamento, lá na minha lua de mel, o Senhor já falava que existia uma grande dificuldade dela engravidar, dela gerar, por conta dessas cólicas que ela sentia muito, ao ponto de desmaiar e tal. Isso sempre foi uma preocupação na minha vida. E no final do ano, uma oração profética feita lá na igreja, sobre a minha vida, sobre a vida da minha esposa, sobre a vida do Gil e da Yandra. E logo que virou o ano, nós recebemos uma feliz notícia que o Gil e a Yandra estavam gerando, E isso me deu muita alegria, Me deu ousadia para acreditar também que iria chegar a minha vez. E pouquíssimo tempo depois, a Thaísa sem nenhum sintoma, sem nada, apenas algumas confirmações do céu, ela fez o exame e descobriu que estava grávida. E até agora, com 4 meses de gestação, a gestação tem sido muito tranquila. Dificilmente ela sente alguma coisa, ela enjoa ou ela passa mal. Graças a Deus ela está muito bem de saúde. O médico, na última ultra, falou que o bebê tinha muita saúde, muito vigor. E esses dias eu me questionei. Falei: Senhor, o Senhor não falou para mim que ela teria uma certa dificuldade de engravidar? Isso eu associava até a alguma possibilidade de ter alguma complicação na gestação. Aí o Senhor falou para mim: não tenha medo, meu filho, pois eu ouvi as suas orações. Desde o meu primeiro dia de casado, praticamente, eu coloco as minhas mãos sobre o ventre da minha esposa e oro e peço para que o Senhor venha frutificar o ventre dela, que nenhum mal aconteça com ela e nem com aquele ambiente, um ambiente de gerar, um ambiente geracional que estava dentro dela. E eu peço para o Senhor, pedia para que o Senhor viesse guardar ela antes mesmo dela ter um bebê. Muitas das vezes ela até me questionava: você está achando que eu estou grávida? Eu falei: não, só estou orando pelo ambiente. E o Senhor guardou ela. Então assim, o Senhor ouve as nossas orações e às vezes Ele nos livra de muita coisa através das nossas orações. O problema é que às vezes a gente não acredita no que a gente está orando. A gente pede para o Senhor repreender, a gente pede para o Senhor prosperar, a gente pede para o Senhor abrir uma porta. E às vezes, quando isso tudo acontece, nem mesmo a gente que ora em prol disso, a gente acredita. Quer ver uma coisa? Uma pausa falando sobre a pandemia, que é um assunto comentado mundialmente. Quantas vezes a gente já se reuniu de forma virtual e orou dentro das nossas casas para o fim da pandemia? Mas quando essa pandemia acabar, vai ter muita gente que ainda não vai acreditar. Quando a cura chegar, quando algo acontecer da parte do Senhor, muitos ficarão incrédulos ainda. Então nós precisamos ter fé naquilo que nós oramos. Então eu te pergunto: o que você tem pedido para o Senhor? O que você anda pedindo para o Senhor?
porque o Senhor lhe ouve a sua oração. Indo um pouco mais adiante, no versículo 18, então Zacarias perguntou ao anjo: como é que eu vou saber que isso é verdade? Eu sou muito velho e a minha esposa também. E o anjo respondeu: eu sou Gabriel, servo de Deus, e ele me mandou vir falar com você e te dar boas notícias. Você não está acreditando no que eu disse, mas isso acontecerá no tempo certo. Você não acreditou, você ficará mudo e não poderá falar até o dia que o seu filho nascer. Enquanto isso, o povo esperando Zacarias, e todos estavam admirados pela demora dele no templo. Quando ele saiu, Zacarias não podia falar. Então perceberam que ele havia tido uma visão no templo. Sem poder falar, ele fazia sinais com as mãos para o povo. Quando terminaram os seus dias de serviço no templo, Zacarias voltou para casa. Pouco tempo depois, Isabel, sua esposa, ficou grávida. Durante 5 meses, ela não saiu de casa. E ela disse: agora que o Senhor me ajudou, ninguém vai me desprezar por não ter filhos. Irmãos, entenda que o próprio anjo, ele revelou que Deus tinha escutado as orações de Zacarias e da sua esposa. Quando a confirmação do que iria acontecer chega na vida de Zacarias, ele começa a duvidar. E a partir daí, o anjo coloca ele, por ordem do Senhor, mudo. Ele não pode mais falar o que vai acontecer. Ele sabe do que vai acontecer, mas o Senhor, ele fecha a boca de Zacarias. E às vezes é isso que está faltando nos nossos dias. Você já tem orado pela sua vitória, pela sua bênção, pela sua conquista, por coisas pessoais que você tem na sua vida, objetivos pessoais, mas quando o anjo do Senhor vem e aparece e fala para você através da vida de um profeta, ou o próprio Deus vem e fala com você através de sonho, ou qualquer outro modo que o Senhor fala, você, ao invés de se calar, você abre a sua boca e começa a divulgar a vitória antes mesmo de acontecer. Isso é muito perigoso. Eu venho te trazer um alerta e eu oro para que o Senhor nos próximos dias venha costurar assim a sua boca, para que projetos seus pessoais não sejam revelados antes do tempo. Quando a gente revela algo antes do tempo, a gente está querendo ultrapassar e acelerar os planos e os projetos de Deus. E eu queria te dizer que Deus, ele age no tempo certo, na hora certa, no dia certo, no ano certo. Não tente ser Deus. Deixa que Ele seja o Deus da sua vida. Deixa Ele governar o seu tempo. Deixa Ele governar a sua vida. Deixa Ele governar os seus projetos. Então, meu irmão, eu oro para que o Senhor venha filtrar, colocar um filtro na nossa boca, para que a gente não venha revelar as coisas antes do tempo. No versículo 26, diz assim, quando Isabel estava no 6º mês da gravidez, Deus enviou um anjo a Gabriel, na cidade da Galiléia, chamado Nazaré. O anjo levava uma mensagem a uma virgem que tinha um casamento contratado com um homem chamado José, descendente do rei Davi. Ela se chamava Maria. O anjo veio e disse: que a paz esteja com você, Maria. Você é muito abençoada. O Senhor está com você. Porém, quando Maria ouviu o que o anjo disse, ficou sem saber o que pensar, e admirada ficou pensando o que ele queria dizer. Então o anjo continuou e disse: não tenha medo, Maria. Deus está contente com você. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, e colocará o nome nele de Jesus. E ele será um grande homem, e será chamado Filho do Deus Altíssimo. Deus, o Senhor, vai fazê-lo rei, como foi os antepassados dele, o rei Davi. Ele será para sempre rei dos descendentes de Jacó, e o reinado dele nunca se acabará. Então Maria disse para o anjo: isso não é possível, pois eu sou virgem. E o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Deus Altíssimo a envolverá sobre a sua sombra. Por isso, o menino será chamado de Santo e Filho de Deus. Fique sabendo que a sua parente Isabel está grávida, mesmo sendo tão idosa. Diziam que ela não podia ter filhos. No entanto, agora ela já está no 6º mês de gravidez. Porque para Deus
nada é impossível. Repare, meu irmão, que o anjo ele começa a enfatizar que Deus estava alegre com Maria. E Maria começa a ficar num tom de desespero, fala, meu Deus, como é que isso tudo vai acontecer? Se eu ainda não sou casada, eu ainda sou virgem. E o anjo ele começa a mostrar qual é o caminho que o Senhor vai direcionar a ela. Fala que o Espírito do Senhor iria sobre ela, iria proteger ela, iria guardar ela. Porque você imagina, meu irmão, nos dias de hoje aparece uma mulher, uma menina, né? Aproximadamente 16, 17 anos, e aparece grávida sem ter um namorado, ou melhor, sem ter um esposo, sem ter um papel escrito o sobrenome do esposo no seu nome. Que dificuldade que seria, quantas acusações. Agora eu queria que você imaginasse no período passado, há mais de 2020 anos atrás, como seriam as acusações, as afrontas, as calúnias. Imagina como as pessoas iriam tratar Maria, falando que ela poderia estar até sendo soberba, porque se ela falasse que estaria carregando o Filho de Deus. Repara que a Maria, em meio de uma bênção, ela começa a entrar em crise. E o anjo ele começa a acalmar Maria, mostrando testemunho. E esse é o ponto-chave do que eu quero tratar com vocês hoje. Ele fala, ei, sua prima Isabel, olha para ela. Olha para ela. Ela, até um dia atrás, muitos falavam que ela não poderia engravidar porque já estava velha. Mas agora ela já está grávida de 6 meses. O anjo ele começa a mostrar o que o Senhor já fez na vida de quem estava próximo dela. E às vezes o Senhor quer trazer esse despertamento para que você venha olhar, sim, bons testemunhos. Se você acha que não pode ter filhos, quem disse? Ah, mas o médico disse, mas a última palavra é do Senhor. Se você acha que não pode alcançar as bênçãos do Senhor, quem disse? A última palavra é de Deus. Eu repreendo agora na sua vida toda palavra contrária que foi lançada sobre ti. Toda dúvida que foi lançada. O primeiro passo para que você venha ter o entendimento dos propósitos de Deus, para que você venha aprender a gerar em meio à crise, é você ter plena convicção do que você está carregando. Você sabe o que você carrega? Nos últimos dias nós temos visto muita gente falar sobre a crise mundial, sobre política, sobre a saúde, sobre diversos assuntos. As pessoas estão olhando muito para fora, mas elas não entendem que a verdadeira transformação vem de dentro para fora. Se eu quero mudar o meu país, primeiro eu tenho que mudar a minha casa. Se eu quero mudar a cultura do meu país, primeiro eu preciso mudar a cultura da minha casa. As pessoas querem muita pontualidade, querem cobrar muitas coisas, e às vezes a gente não faz isso dentro da nossa casa. Você quer chegar no hospital, né, que é obrigação, e ter lá um médico de pronto atendimento para te atender. Mas no seu trabalho você não consegue chegar no horário. Você não consegue estabelecer um horário para o almoço na sua casa. Você não consegue estabelecer uma rotina. Mas você quer que o mundo inteiro tenha uma rotina. Mas como que o seu país, como que o mundo vai ter uma rotina se você não tem rotina? E eu quero te chamar a atenção, e às vezes a gente critica, e essa crítica a gente está enxergando lá fora, mas ela está dentro de nós. E às vezes o que a gente quer bater de frente, às vezes o que a gente quer quebrar lá fora, a gente tem que começar a quebrar dentro de nós. E a primeira coisa que a gente tem que quebrar dentro de nós é a incredulidade. Quando o Senhor promete, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O Senhor, Ele lança uma palavra sobre a tua vida, e as promessas dEle só não vai cumprir. Não é o diabo não, meu irmão, é você. Se você atrapalhar, você é o seu maior inimigo. Você pode ultrapassar, ou melhor, atrapalhar e postergar os planos do Senhor para a sua vida. Talvez o que era para acontecer já nos dias de hoje vai demorar mais 10, 20, 30 anos, porque você não está preparado para receber ainda. Mas existe um espírito chamado também, um espírito intercessor, um espírito consolador, aquele que nos orienta, aquele que vem para nos direcionar, para nos dar governo, para nos alinhar. E o Senhor está te trazendo para o alinhamento, para você ter um entendimento do que você está carregando. O que você está gerando? Ah, mas a gente está em crise. Meu irmão, não tem período melhor para você gerar do que em meio à crise. Por isso, se eu fosse dar um tema para essa breve mensagem, é gerando em meio à crise. Mas para isso você precisa entender o que você está gerando. O que você está carregando. Você tem plena convicção do que você está carregando? Eu
diversas vezes na madrugada, de dia, de noite, Thaisa cozinhando, enfim, eu coloco as minhas mãos sobre ela e o Espírito do Senhor vem sobre mim e eu consagro meu filho desde o ventre como um profeta do Senhor. Você sabe o que você está carregando, você sabe o que você está gerando? Uma outra coisa, você precisa haver um preparo. Eu lembro que no passado as pessoas tinham 15, 20 filhos, era muito comum. E hoje eu consigo perceber que às vezes quem tem um filho só não consegue educar, não consegue criar com a mesma qualidade das mães do passado. Não conseguem ser mães, não conseguem ser pais, tem uma dificuldade, gera um peso. Isso me causa muito espanto. Como é que alguém consegue criar 15 filhos e hoje em dia, nos dias de hoje, a gente não consegue criar um filho, 2 filhos? Porque naquela época, meu irmão, tinha um cuidado, eles tinham um entendimento do que era ser pai e ser mãe. Nos dias de hoje está tudo muito complexo, está muito revirado, está tudo muito bagunçado. Então você precisa entender, você que pretende ter filho, você que já teve filho, você que está gerando, você precisa entender o que você está carregando. Você entende? Maria, ela sabia que o que ela estava carregando não era dela, era do Senhor. E esses dias eu estava conversando com a Thaisa sobre isso. Falei para ela, você tem que ter um entendimento que o nosso relacionamento está acima do nosso filho que está para nascer. Porque ele, quando fizer 18, 19, 20 anos, ele vai seguir a vida dele, vai constituir a família dele. E nós dois vamos permanecer, porque vamos criar ele para o Senhor. É um propósito do Senhor na nossa vida se cumprindo, mas nós já entregamos e consagramos ele a Deus. Amém, irmãos? Voltando aqui para a palavra, Maria falou assim, eu sou uma serva de Deus, que aconteça comigo o que o Senhor acabou de me dizer. E assim o anjo foi embora. A partir daquele momento ela está falando assim, amém, que assim seja, que o que você acabou de dizer venha se cumprir na minha vida. E já estou chegando no final, eu queria falar desse encontro entre Maria e Isabel. E lá no versículo 39 de Lucas capítulo 1, versículo 39, fala assim, alguns dias depois, Maria se aprontou e foi depressa para uma cidade que ficava na região montanhosa da Judéia. Entrou na casa de Zacarias, cumprimentou Zacarias e foi em direção a Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança se mexeu na barriga dela. Então, ela foi cheia do poder do Espírito Santo. Isabel disse bem alto, você é a mais abençoada de todas as mulheres, e a criança que você vai ter é abençoada também. Quem sou eu para que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Quando ouvi você me cumprimentar, a criança ficou alegre e se mexeu dentro da minha barriga. Você é abençoada, pois acredita que vai acontecer o que o Senhor lhe disse. Ei, meu irmão, sabe por quê? Maria foi até a casa de Isabel, porque Isabel já estava alguns meses à frente, ela já estava gerando. Então Maria ela foi buscar um refúgio, foi procurar conversar com quem já estava gerando. Maria estava no início da sua gestação, Isabel já estava rumo ao final. E é um bordão que eu carrego, e eu falo isso para muitas pessoas que estão ao meu redor, e eu queria deixar isso para você hoje, para ficar marcado, grudado no seu coração. Não aceite crítica construtiva de quem nunca construiu nada. Como que alguém vai falar de gestação se essa pessoa nunca gerou nada? Como que essa pessoa vai querer te dar algum ensinamento de finanças se a vida dela é toda bagunçada? Isso não existe, meu irmão. Às vezes a nossa vida começa a dar errado porque a gente vai buscar refúgio no lugar errado, com as pessoas erradas. O Senhor está te reposicionando. Deus está te colocando pessoas no teu caminho que têm experiência, que têm entendimento. Isabel teve um discernimento totalmente diferente do seu esposo, Zacarias. E ela teve um entendimento, ela falou, agora o Senhor é comigo, nenhum mal virá sobre mim, porque a promessa do Senhor está se cumprindo na minha vida. Ela teve a revelação que o marido dela, dentro do ambiente
de sacerdotes não teve. E é isso que eu quero te chamar a atenção, para que você tenha um entendimento do que você está gerando. E a última coisa, para que você está gerando? O que você tem pedido para Deus? Será que tem relevância? Às vezes Deus quer colocar algo poderoso em suas mãos, mas você está preocupado com as coisas desse mundo. Por outro lado, a gente está pedindo unção, está pedindo poder para quê? Para usar como? Você quer gerar algo dentro de você, mas você tem que fazer algumas perguntas. Principalmente, o que você está gerando? E para que você está gerando? A primeira pergunta foi, o que você está pedindo? Então, meu irmão, que nós possamos fazer um alinhamento do que nós estamos pedindo para o Senhor. O porquê, para que nós estamos gerando. Que se o nosso pedido, se o desejo do nosso coração está alinhado com o coração de Deus, para que a gente venha estar dentro de um propósito, para que o propósito de Deus venha se cumprir na nossa vida. Eu profetizo que as bênçãos do Senhor chegarão à sua casa, sim, mas que elas estejam alinhadas com Deus. Eu, lá no Rio de Janeiro, ajudei muita gente, questão de concurso público, entrar na carreira militar, entre outras coisas mais. E posso falar para você que 90% desses não estão mais na presença do Senhor. Eles queriam muito, e às vezes a vontade permissiva de Deus, ela acaba acontecendo. E a gente acaba se desviando, aquilo que era para ser uma bênção acaba se tornando uma maldição. Aqui, graças a Deus e ao anjo que o Senhor enviou, houve um direcionamento, um consolo, um conforto, uma palavra que trouxe alinhamento, tanto na vida de Isabel quanto na vida de Maria. Mas às vezes a gente fecha os nossos ouvidos e a gente pega aquela bênção e consegue transformar em maldição. E às vezes você fica perguntando, meu Deus, por que eu não consigo isso? Por que eu não consigo aquilo? Por que eu não avanço nessa área? Por que eu não consigo prosperar em outra área? É porque o Senhor sabe que se Ele te der além do que você precisa, você acaba se perdendo. Às vezes a soberba entra no nosso coração, a prepotência entra no nosso coração e a gente acaba ficando desalinhado com o que Deus quer para a nossa vida. Então, a minha oração é para que você tenha entendimento do que você está gerando dentro de você. O que você está gerando fora de você. O que você está colocando na mesa para os seus familiares. O que você tem apresentado para os seus filhos. O que você tem apresentado para a sua esposa. O que você tem apresentado para o seu pai, para a sua mãe. Não adianta só você sonhar. O meu sonho é que meu filho seja um grande homem de Deus. Não adianta você só sonhar, só você desejar, só pedir isso ao Senhor se você não colocar em prática. Sentar com seu filho, explicar para ele o que é certo e o que é errado. Pegar as Escrituras e confrontar o seu filho nas Escrituras. Colocar ele para acordar cedo, sim. Colocar ele para estudar. Colocar ele para fazer curso. Colocar ele para interagir com as coisas da igreja. Não adianta, meu irmão. Se você não fizer isso, se você não alinhar os seus projetos com os projetos de Deus, as coisas elas começam a entrar em conflito. Então que haja um entendimento na minha e na sua vida. Nós precisamos alinhar a nossa vida com o Senhor. Nós precisamos acreditar nas promessas do Senhor. E quando elas se cumprirem, que a incredulidade se afaste de nós, para que o espírito de ousadia nos encha, nos encoraje. Para terminar, um professor do curso de seminário, ele era aluno na época, e assim o professor colocou um grande debate numa mesa, numa aula, né? Eles sentaram-se à mesa e começaram a debater. E um desses alunos ficou calado, não falou nada. E uns debatendo coisas teológicas, questões teológicas, e alguns dando uma opinião daqui, outros dando uma opinião de lá, e esse homem simplesmente ficou quieto. E no final da aula, o professor chamou ele e falou: meu filho, vem cá, por favor. Por que você não se manifestou? Por que você não deu a sua opinião? Por que você não debateu? E ele olhou para o professor e falou assim: porque eu sei quem eu sou em Cristo.
O professor ficou um pouco emocionado e falou: esse é um comportamento de um homem de Deus. Quando você sabe quem você é em Cristo, quando você sabe o que você carrega, as circunstâncias externas, elas não te abalam, elas não mudam o que você é, sabe? Eu não coloco as minhas expectativas na pandemia. A pandemia, ela não vai mudar quem eu sou, ela não vai mudar o que eu acredito. Ah, mas se você perder algum ente querido, se acontecer alguma coisa, Deus vai continuar sendo Deus na minha vida. Ah, mas se acontecer isso, acontecer aquilo, Deus vai continuar sendo Deus. Então, meu irmão, que as circunstâncias externas não venham comprometer o propósito que está guardado dentro do teu coração, aquilo que o Senhor já liberou para a sua vida. Amém? Que você possa ser edificado com essa palavra, que essa palavra possa chegar dentro do seu coração, que ela possa te revirar por dentro, que ela possa te trazer alinhamento, que ela possa abençoar a sua família. Amém? Queria que você agora na sua casa fechasse seus olhos, curvasse a sua cabeça. Se você estiver perto do seu filho, se você estiver perto da sua esposa, se você estiver perto de alguém, eu queria que você convidasse essa pessoa para orar. Peça para que ela pare tudo o que ela está fazendo e venha orar junto com você. Amém? Curva a sua cabeça. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por essa palavra, Senhor. Eu te agradeço, Jesus, porque o Senhor tem se feito Deus nas nossas vidas, Pai. Eu te agradeço pelas suas promessas, Senhor, as que se cumpriram, Pai, e as que ainda vão se cumprir, Pai. Eu te agradeço, Pai, pelo alinhamento que o Senhor tem feito conosco nesses dias, Senhor. O Senhor tem nos direcionado, Pai, para o centro da Tua vontade, Senhor. Por isso, Pai, eu oro para que o Teu Espírito Santo venha sobre nós, Senhor. Para que nós deixemos de lado, Pai, a incredulidade, Pai. Que nós possamos ser cheios de ousadia, Pai. Convicto, Pai, nos propósitos que o Senhor tem para as nossas vidas, Deus. Eu oro, Senhor, para que nós não possamos ter medo, Pai. O Senhor nos coloca, Pai, dentro de uma posição totalmente contrária, Senhor. Às vezes a gente acha que o Senhor vai se revelar quando a gente sobe no altar, Deus. Mas o Senhor se revela dentro do quarto, Pai. Às vezes o Senhor se revela quando nós estamos sozinhos no trânsito, dirigindo, Senhor. O Senhor se revela, Senhor, no nosso profundo, Pai. Em ambientes, Pai, secretos, Deus. Por isso, Jesus, eu e acredito que os meus irmãos que estão orando comigo, Pai, deixamos de lado, Pai, os nossos desejos pessoais, Pai, para que a Sua vontade venha se cumprir na nossa vida, Deus. Eu oro por cada família, Senhor. Eu oro por cada ministério, Senhor. Sim, Deus, eu oro por cada membro da igreja, Deus. Sim, Jesus. Se existe alguém enfermo no nosso meio, Pai, eu oro pela cura, Deus. Que não venha faltar alimento na casa de ninguém, Deus. Principalmente, Deus, que a paz do Senhor esteja sobre o lar de cada um desses, Pai, que está assistindo a nossa live, Senhor. Que eles sejam edificados, Pai, pela Tua presença, Pai. Que eles sejam encorajados, Pai. Sim, Jesus, eu repreendo todo o desânimo, Senhor. Sim, Pai, toda a depressão, Pai, toda a fúria do inimigo, Senhor, contra as nossas vidas, Pai. Que esse ambiente, Pai, de crise, Pai, não venha afetar a nossa casa, Jesus. Pelo contrário, Pai. Quando esse ambiente passar, Pai, nós possamos mostrar, Pai, para o céu e para o inferno, Deus, para que todos possam ver na terra e no céu, Pai, o que nós geramos em meio a essa crise, Jesus. O que nós geramos, o que nós produzimos, Pai. Sim, Jesus. Eu te peço, Pai, que o Senhor faça um filtro de nós, Pai, para que nós possamos nos controlar, Deus, a revelar o que o Senhor nos revelou, Pai. Nós possamos, Pai, filtrar, Pai, o que deve ser dito, Pai, a hora certa que deve ser revelada, Senhor. Porque muitas das vezes o Senhor coloca, Pai, um propósito dentro de nós, Pai. Esse propósito vai crescendo, Pai, vai tomando forma, Deus. E muitas das vezes, Pai, como um aborto espontâneo, ele vai embora. E aquilo que parece ser palpável, Pai, aquela chave daquela casa que parece ser acessível, Deus, ela fica cada vez mais distante, Deus. Porque às vezes a gente revela aquilo que não é para revelar, Deus. A gente revela no momento que não é oportuno, Deus. Sim, Pai, nós acreditamos em testemunhos, Pai. Nós acreditamos, Pai, em boas novas, Senhor. Mas nós acreditamos no cumprimento do Teu propósito, Pai. O cumprimento do Teu querer, Deus. Que para que isso venha acontecer, Pai, se for necessário, costura os nossos lábios, Senhor, para que nós venhamos nos calar e o Senhor venha falar por nós, Pai. Esse é o desejo, Pai, do nosso coração, Pai. É isso, Pai, que tem movimentado o nosso espírito, Deus. Que nós possamos agir, Pai, em silêncio muitas das vezes, Senhor.
Nos ajuda, Senhor. Toma a nossa nação em Tuas mãos, Senhor. Quebra dentro de nós, Pai, a corrupção, Deus. Quebra dentro da igreja, Senhor, coisas, Pai, que nós achávamos até um dia desse que era certo, Deus. Arranca de nós o que não provém de Ti, Deus. Nos ajuda, Pai. Nos ensina a santificar, Pai, a Tua noiva, a Tua igreja, Pai. Partindo daí, Pai, o nosso país jamais será o mesmo, Pai. Quando a Tua igreja se posicionar, Pai, de uma forma pura, Pai. De uma forma, Pai, que não possamos ser acusados, Pai, por desvios de verbas ou qualquer outra coisa do tipo, Deus. Nós não possamos ser, Pai, confrontados, Deus, com as nossas atitudes, Senhor. Que nós possamos edificar a nossa igreja, Pai. Levantar altares de adoração, Pai. Sim, Deus, nós queremos Te pedir isso, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Você que foi edificado com essa palavra, eu gostaria de te pedir para que você venha deixar o seu comentário, para que você possa seguir as nossas redes sociais, nossos canais, no YouTube, no Facebook, no Instagram. Todas as vezes que você estiver precisando de oração, nós já temos uma pessoa responsável que movimenta essas redes sociais, está pronta para anotar o seu pedido de oração. E assim, a liderança da igreja estará orando em prol de alguma dificuldade que você está passando e irá te ajudar de diversas maneiras. Então, que você possa usufruir do que a igreja construiu, né? Dessa base tecnológica que foi montada através das redes sociais. Que ainda que nós sejamos distantes, humanamente falando, nós possamos nos aproximar através do Facebook, do WhatsApp ou até mesmo do YouTube. Deus te abençoe. Amém. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui. Diga, Pai, eu amo. Pai, eu amo Sua presença. O Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em Suas mãos. Confio em Ti. Confio em Ti. Peça pra Ele. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu Te encontro, no lugar secreto, aos Teus pés me rendo, pois a Tua glória quero ver. Nós queremos ver a Tua glória, Senhor. Manifesta a Tua glória neste lugar, Pai. Diga, Pai, eu amo a Tua presença. Pai, eu amo Sua presença. O Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em Suas mãos. Eu confio em Ti. Confio em Ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu Te encontro, no lugar secreto, aos Teus pés me rendo, pois a Tua glória eu quero ver. Quero ir mais fundo,
tua voz em cor.